Olá, pessoas de valor, muito boa tarde. Entrando aqui um pouquinho atrasado do nosso horário, era para nós termos iniciado às 12h12, como foi divulgado, mas imprevistos acontecem, né? E eu recebi um paciente, o pai de um paciente muito querido, com urgência respiratória, e aí fui dar o atendimento deles, mas já estou aqui para falar com vocês. Olá, Suiane, boa tarde, Cleide, doutora Marcela, boa tarde, e hoje que nós vamos falar sobre inflamação, como saber se o seu corpo está inflamado. Inflamação, deixa eu colocar aqui para vocês. Boa tarde, Marcela, volte logo, estamos com saudade, viu? Achou que não ia ter mais, não, Cleide? Tem sim, só atrasei um pouquinho por conta dessa urgência, mas estamos aqui. Como saber se você está inflamado? Aqui. Isso. Aguardando o pessoal entrar, Leninha. Um grande beijo, minha querida. Jéssica. Que bom ter vocês aqui. Então, vamos começar, que eu prometi que essa live seria de 20 minutos. Como eu vou falar sobre inflamação durante 20 minutos, eu não sei, mas eu prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo, tá? Então, o que é uma pessoa inflamada? O que é inflamação? Quando nós falamos em inflamação, o que é que vem à mente de vocês? O que é que vocês conseguem pensar? Olá, minha amiga Daisy. Boa tarde. Estou perguntando aqui, Daisy, o que é inflamação? O que é que nós podemos falar sobre inflamação? A inflamação é uma resposta imunológica, né? Uma resposta do meu corpo. Então, eu sei que inflamação é uma resposta do meu corpo. E como é que eu posso caracterizar a inflamação? Como é que a gente aprende nos livros? O que é que está lá nos livros? Doutora Marcela, quais são os sinais de inflamação, doutora Marcela? Doutora Daisy, vamos partilhar. Vamos usar esse momento para partilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Então, como é que nós sabemos? Olha aí a resposta da doutora Marcela. Inflamação é uma resposta corporal aos nossos hábitos. Excelente, doutora Marcela. Quem mais pode complementar? Quando nós aprendemos, lá, nós temos os sinais cardinais da inflamação, né? Dor, inchaço, não é isso? Então, se eu tenho dor, eu tenho inflamação. Se eu tenho inchaço, se eu tenho a sensação de calor, se eu tenho vermelhidão, se eu tenho inflamação, né? Isso são sinais de inflamação. Então, quais são os principais sinais de inflamação? Eu sei primeiro que a inflamação é uma resposta imunológica do meu corpo, então é uma resposta natural do meu corpo, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai combater uma lesão. Então, é uma informação natural do meu corpo para combater um processo que está lesionando alguma coisa do meu corpo. Lembrem-se, ninguém cura ninguém, mas o seu corpo, ele tem a capacidade de se autocurar. Então, o que é que as medicações fazem? O que é que as suplementações fazem? Elas ajudam o nosso corpo a se curar. Doutora Daisy colocou aqui: conjunto de sinais e sintomas, como sobrepeso, queda de cabelo, intestino não funcionante, entre outros. Excelente, doutora Daisy. Então, nós temos que é uma resposta imunológica do meu corpo para combater alguma coisa que está o agredindo. E nós sabemos que ninguém cura ninguém, mas que o meu corpo ele consegue se curar. Então, a inflamação é uma resposta do meu corpo na tentativa de se curar de algum problema que está fazendo mal, que está levando a algum desconforto, né? Então, todas as vezes que eu tenho alguma coisa que está agredindo o meu corpo, Eric, o que é essa coisa? Pode ser uma alimentação que não está sendo digerida da forma que deveria pelo meu corpo. Pode? O que é que vocês acham?
um alimento que o meu corpo não aceite, ele pode estar causando inflamação, ele pode causar um nível de inflamação no meu corpo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Arlene. O que é que vocês acham? Quando eu me alimento, quando eu como um alimento que ele não faz bem ao meu corpo, por exemplo, eu fui sair para lanchar e eu lanchei uma Coca-Cola com uma coxinha e uma Coca-Cola. Vocês acham que vai desenvolver uma resposta inflamatória ao meu corpo, sim ou não? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Uma Coca-Cola com uma coxinha vai desenvolver um processo inflamatório ao meu corpo ou vai fazer bem ao meu corpo? O que é que vocês acham? Vai fazer bem, sim ou não? Coloquem aqui nos comentários para mim ver. Deise colocou medicação, má alimentação, sedentarismo, sono ruim. Elisa colocou que sim, que vai ter alteração. Suiane também. Deise colocou que não. Arlene colocou que sim. Doutora Poliane colocou que não vai fazer bem. Exato, não vai fazer bem. Então, se eu como uma coxinha com uma Coca-Cola, eu estou colocando para o meu organismo o que é que tem na Coca-Cola? Várias substâncias, né? E o meu corpo, ele produz alguma das substâncias presentes na Coca-Cola? Não. Meu corpo não produz. Então, tudo aquilo que o meu corpo não consegue transformar em algo bioidêntico, em algo que ele reconhece, em uma vitamina, em uma proteína, em um mineral, acaba desencadeando um processo inflamatório, né? Bruno tá colocando aqui, olá, Érica, saudações, fala como desintoxicar após picada de aranha. Fui picado há alguns 15 dias, a lesão sarou, mas estou com manchas pelo corpo, com uma reação alérgica. Tá ok, Bruno, vamos falar assim. Se não der tempo eu falar hoje, mas eu faço um post, tá? Me comprometo a fazer uma postagem, hoje ou amanhã. E aí, entendemos que a inflamação é esse processo, né? Que leva, de quando eu recebo alguma coisa que o meu corpo não produz. E aí o meu corpo, ele reage. Então, o que é a inflamação? É uma reação natural e espontânea do meu organismo a alguma agressão, né? E quais são os sinais desse corpo inflamado? Quais são os sinais que o meu corpo dá quando ele está em processo de inflamação? Nós temos as irregularidades no intestino, tá? Nós precisamos ir ao banheiro com a frequência ideal para o meu corpo e nós precisamos também que essas fezes que elas tenham consistência. Érica, cocô. O cocô, ele não pode ter um mau cheiro em excesso. Ele tem que ter a forma de uma banana caramelizada. Então, as fezes, elas têm que sair durinhas em formato de uma banana. E esse cocô, ele tem que afundar, tá? Isso é o básico do básico para intestino. O cocô, ele precisa ter frequência, não pode ter um odor em excesso, tem que ser inteiro ou no formato de uma banana caramelizada e essas fezes, elas precisam afundar, tá? Então, se vocês não têm o hábito de prestar atenção nas fezes, no seu cocô, vocês passem a prestar atenção. Exatamente, doutora Deise, não deve sujar o papel higiênico. Todas as vezes quando você vai se limpar, quando você passa o papel higiênico, se sujou, é porque ainda ficou fezes, é porque ele não está, o seu intestino não está absorvendo os nutrientes da forma que deveria, certo? Então, um dos primeiros pontos para saber se o seu corpo inflamado é observar as suas fezes, tá? Essas irregularidades no intestino são um dos indicativos que o seu corpo está inflamado. Deise colocando, se sujou, tem algo errado. Exatamente. Se o papel higiênico sujou, tem algo errado com o seu intestino e precisa ser corrigido, tá? Cleide colocou aqui, então meu esposo não tá muito bem não, porque só Deus quando ele vai ao banheiro. Muito provavelmente, Cleide. Isso é indicativo de disbiose. Aquela pessoa que vai ao banheiro e quando sai o banheiro tem que ficar interditado,
Ele tem sim um problema intestinal e ele tem um corpo inflamado e precisa ser visto, tá? Essa inflamação, ela precisa ser corrigida, tá? Uma outra coisa muito importante, a oscilação de energia. Como assim, Érica, oscilação de energia? O processo inflamatório, ele causa cansaço, porque ele vai exigir mais do seu corpo, né? Então, a pessoa que ela tem um processo inflamatório maior, ele vai ter... Lívia tá colocando aqui, meu esposo tem doença de Crohn, muito raro, ter fezes durinhas, me dedica de suplementos de anti-inflamatórios naturais. Falaremos sobre doença de Crohn também. Vou anotar isso aqui tudo para vocês, viu? Para depois eu tá postando para vocês, fazer uma postagem sobre a síndrome de Crohn, que é uma doença intestinal. É um processo inflamatório intestinal. Vou postar sim, querida, dicas sobre ela, tá? E aí, essa nossa inflamação que causa essa oscilação de energia. Nós já vimos um dos primeiros itens, a irregularidade no